Você precisa ser ativado no apostólico e hoje eu quero falar um pouco mais do que é ser um líder apostólico, o que é ser um discípulo apostólico, o que é ser uma igreja apostólica, como viver isso na prática, na plenitude. Então seja bem-vindo a essa live. Quero já pedir para você enviar aí para o maior número de pessoas que você puder, porque de repente muita gente não sabe que a gente está em live e eu quero convidar você a marcar o maior número de pessoas que você puder, enviar aí para o maior número de pessoas que você puder a nossa live de hoje. Vamos lá, enviando aqui, estou enviando aqui, você me ajuda aí enviando para os seus contatos, né? Vamos lá, tá balançando um pouco a câmera aí, porque eu estou clicando aqui, mandando a live para os meus contatos aqui. Vamos lá, envia aí você também, o maior número de pessoas que você puder, envia essa live aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que cada pessoa pode enviar para até 50 pessoas. Aqui deu o meu limite aqui. Quem estiver chegando aí, me confirma se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, que eu já vou começar a falar desse assunto tão especial de hoje. Hoje nós vamos entender mais sobre essa chamada que Deus tem para nós, tá bom? Demora um pouquinho até o Instagram avisar pessoas, né? E até porque eu não tinha divulgado a live também, então tá todo mundo sabendo agora que tem live, né? Tá todo mundo chegando agora, né? Então vamos lá. Eu fiz uma live há poucos dias atrás, anteontem, falando sobre o que é o ministério apostólico, explicando um pouco assim o que é o ministério apostólico. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre como isso se aplica. Então você que tem interesse nesse assunto, faça favor para mim, você que está assistindo aí pelo YouTube, já deixa o teu like aí para nós, já deixa o teu like nessa. No YouTube está gravado, no Instagram está ao vivo, tá? Então vamos lá, queridos, vamos lá, olha só. Esse conteúdo de hoje, eu vou falar sobre os fundamentos que precisam estar na vida de um apóstolo, na vida de um líder apostólico, na vida de um discípulo apostólico e na vida de uma igreja apostólica. Tá? Vou falar desses fundamentos de uma vida que busca viver conforme o propósito de Deus. Então confirma aí, pessoal que está chegando, confirma para mim, áudio ok, imagem ok, tudo certinho, podemos continuar? Vamos continuar, deixa eu colocar aqui. Tá, olha só, existem 7 princípios, chamados 7 princípios bíblicos, que são a base e o fundamento, que deve estar na mente e nas decisões e nas ações de todo aquele que quer se mover segundo a vontade de Deus. Bem-vindo, Cristiano, obrigado aí pela... Tá tudo ok então? Um abração, Cristiano, toda a família, em nome de Jesus. Então, queridos, existem 7 princípios que são a base desse mover, desse agir no apostólico. O apostólico busca implantar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Esse é o apostólico. Então, mesmo que você não é um apóstolo, você é chamado para ser apostólico, para implantar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Esse é o chamado apostólico. Tá? Vai além das paredes da igreja, vai além da estrutura eclesiástica, falar estrutura eclesiástica, né, que o pessoal prefere mais religiosa, né, mas vai além de uma ação religiosa. A implantação do reino de Deus em todas as áreas. E cada princípio desses é uma chave para abrir portas no reino de Deus e transformar a sociedade, pois são esses valores que sustentam a vida como discípulo de Cristo, como um discípulo apostólico. Tá? Então, queridos, como uma igreja do Senhor, como uma igreja apostólica, nós somos chamados a implantar esses princípios, primeiramente na nossa vida, mas também em todas as áreas da sociedade, seja família, seja na área
da religião, da educação, do governo, da mídia, da economia, da cultura, em todas as áreas da sociedade, nós somos chamados a viver e implantar esses princípios. Então, aprenda uma coisa, nós temos que nos treinar. É um treinamento, é uma decisão e uma ação decidida realmente. Nós precisamos raciocinar, decidir e agir de acordo com os princípios bíblicos. Você consegue aí onde você está e fazer isso comigo? Raciocinar, decidir e agir de acordo com os princípios bíblicos. E aí eu te pergunto, você sabe quais são esses princípios bíblicos? Eu vou falar para você quais são esses princípios bíblicos, que quando nós colocamos eles em prática, os 7 princípios bíblicos, nós estamos como que cumprindo, estamos cumprindo toda a palavra. Porque a Bíblia, a lei de Deus, ela contém 613 mandamentos. Existem 613 mandamentos. Eu, sinceramente, acho bem difícil decorar 613 mandamentos. Se eu, como pastor, não sei decorar os 613 mandamentos, eu imagino que a maioria das pessoas que não tem uma dedicação de tempo integral para a obra de Deus, para o ministério, para o estudo da Bíblia, tem dificuldade de decorar 613 mandamentos. Agora, os 7 princípios, eles, ao aplicá-los, você vai aplicar os 613 mandamentos. Você vai ser fiel a Deus, à vontade de Deus. Eles são o resumo disso, né? O resumo. É como Jesus. Perguntaram para Jesus, qual o mandamento mais importante da lei? Aí Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus disse, olha, tem 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que resumem todo o resto da Bíblia. Tudo que você tem que fazer. Se você agir com amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você vai cumprir a Bíblia. Pois bem, eu quero ampliar um pouco mais aqui, trazendo os 7 princípios. Que se você viver de acordo com os 7 princípios, você vai cumprir toda a lei e os profetas, porque vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quais são esses 7 princípios, né? Primeiro eu quero falar que nós somos chamados para viver de acordo com os 7 princípios, esse é o primeiro desafio nosso, raciocinar, decidir e agir de acordo com os 7 princípios. Esse é o primeira responsabilidade nossa, primeiro desafio nosso. Mas também nós somos apostólicos. E se nós somos apostólicos, nós somos chamados a implantar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Então, não é só para nós, é primeiro para nós, mas em segundo lugar é para transbordarmos na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em todas as áreas. Em todas as áreas. Por quê? Porque está escrito lá em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vós sois a luz do mundo e brilha a vossa luz diante dos homens. Né? Claro que eu resumi aqui o versículo, né? Então, o 5, 14 ao 16. Então, se nós devemos ser a luz do mundo, e se nós devemos brilhar diante dos homens, então nós devemos fazer isso cumprindo os princípios bíblicos, vivendo de acordo com os princípios bíblicos. Amém? Olha, quero pedir um favor para você, manda um coraçãozinho aqui, envia para mais pessoas essa live, comenta aí, porque quando você faz essas coisas, vai dando o engajamento. E você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, tá? Você que está assistindo a gravação no YouTube, se inscreva no canal, porque quem está assistindo no Instagram aqui, aí está assistindo ao vivo, né? Depois eu vou subir para o YouTube, mas se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá bom? Amém, Marcelo? Abraço, Marcelo, Deus abençoe. Olha só, quais são esses 7 princípios? Eu vou falar os 7 e depois vou dar uma rápida explicação sobre cada um deles, tá? E aí depois vamos orar e encerrar a live, que também não quero que seja tão longa. Primeiro princípio, soberania de Deus. E é nessa ordem, tá? São 7 princípios, tem uma ordem, porque a prioridade acontece nessa ordem. Primeiro princípio, soberania de Deus.
Segundo princípio, aliança. Terceiro, semeadura e colheita. Quarto, mordomia. Quinto, individualidade. Sexto, caráter. E sétimo, autogoverno. Tá? Vamos lá para o primeiro. O que é o princípio da soberania de Deus? É reconhecer, é entender que Deus é o rei de toda a terra. Que ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o princípio da soberania de Deus. Então, para que a gente viva a plenitude do apostólico, a plenitude da vontade de Deus, precisamos entender que ele é soberano, que tudo está do domínio dele, que nós devemos nos submeter em cada área da nossa vida à vontade de Deus, que a vontade dele deve ser realizada, que nós devemos buscar em tudo a vontade dele, que nós devemos nos submeter à vontade dele. Nós vivemos hoje o tempo, queridos, de uma igreja, de um povo que tem muita dificuldade, na verdade, de se submeter à vontade de Deus. Deixa eu ver que está tocando um telefone aqui. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Então, queridos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus em todas as coisas. E como é que a gente se submete? Tem que submeter. Eu estava falando hoje em dia, a igreja, nós cristãos estamos tendo muita dificuldade de submeter à vontade de Deus. Nós queremos que Deus se submeta à nossa vontade. Nós queremos que Deus aceite a gente do jeito que a gente é, e não nós nos alinharmos àquilo que Deus quer que a gente seja. A gente quer que as pessoas, né, tudo assim, não, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que ter aceitação, nós temos que amar, nós temos que suportar, nós temos que perdoar, mas Deus não é tolerante com o pecado. Ele perdoa o arrependido, ele perdoa aquele que confessa, que abandona o pecado, mas ele não é tolerante com o pecado. Nós às vezes não queremos nos submeter às autoridades. Deus constituiu autoridades dele na nossa vida. Não existe nenhum poder legítimo e uma autoridade legítima que não venha de Deus. Se uma pessoa está exercendo autoridade ou querendo achar que tem poder, mas Deus não constituiu esse poder, ela não está constituída por Deus nesse poder, então ela está construindo um castelo de cartas que irá desmoronar. É um castelo de cartas que vai desmoronar porque Deus não constituiu esse poder. Então a soberania de Deus, ela estabelece que tudo vem pela vontade dele e tudo vem debaixo de autoridade constituída. Por exemplo, eu sou um apóstolo. Quem disse que eu sou apóstolo não fui eu. Se eu mesmo me declarei apóstolo, eu não tenho essa autoridade. Essa autoridade tem que ser dada por alguém que tem autoridade para fazê-lo. Se alguém é pastor, essa autoridade tem que ser dada por alguém que tem autoridade para fazê-lo. Você entende? Um político, um governante, ele só tem essa autoridade quando alguém com autoridade lhe deu autoridade para fazê-lo. E quando não é assim, quando alguém usurpa a autoridade, ela está fazendo algo que é contrário à soberania de Deus. Então, usurpar a autoridade é o que Lúcifer tentou fazer ao querer ocupar o trono de Deus. Então, quando a gente tenta usurpar a autoridade, a gente está quebrando a soberania de Deus. Então, uma igreja apostólica é uma igreja que se submete à autoridade, é uma igreja que entende os princípios, entende que tudo tem que ser rendido à soberania de Deus. O segundo princípio é o princípio da aliança. O princípio da aliança. A aliança, tanto com Deus quanto com os outros. A aliança é o princípio de que é um pacto, uma união inquebrável. E a aliança é um princípio bíblico, mais um dos princípios bíblicos que a igreja tem tido muita dificuldade para viver, né? Tanto na aliança do casamento, quanto alianças profissionais, quanto alianças políticas, quanto alianças espirituais, alianças de discipulado, alianças de igreja. A gente vê, queridos, quanta divisão no corpo de Cristo. Quanta divisão. E a divisão ela vem sempre por alguém que não quis se submeter e criou uma divisão, né?
quanta ruptura, quanta quebra. Porque, claro, nascem... então não é para nascer nas igrejas novas? Sim, é para nascer muitas igrejas novas, mas isso sempre debaixo de uma bênção e não debaixo de uma ruptura. Sempre que há uma quebra de aliança, há morte, queridos. Você precisa entender, você precisa ser fiel à aliança do seu casamento, você precisa ser fiel às alianças profissionais, às alianças políticas, às alianças de amizade. Toda quebra de aliança gera morte. E toda coisa nova que Deus vai te dar, toda aliança nova que Deus vai te dar, é uma aliança que sempre vai respeitar as alianças anteriores. Por exemplo, você tem uma aliança com Deus, aí você vai casar. Uma aliança não pode quebrar a outra. Aí você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança de casamento, você vai ter uma aliança de negócios. Bom, mas essa aliança de negócios não pode atrapalhar a aliança do casamento nem a aliança com Deus. Entende? Deus não vai dar uma aliança para quebrar outra aliança. Deus não é adúltero, Deus não quebra alianças. É por isso que muitos se confundem achando que Deus quebrou a aliança dele com o povo de Israel, que Deus quebrou a aliança dele com Moisés, que Deus quebrou a aliança do Antigo Testamento para gerar a nova aliança em Jesus. Não, a nova aliança em Jesus amplia a aliança que Deus já tinha estabelecido, mas Deus nunca quebra uma aliança para fazer outra. Porque Deus é fiel, ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Então Deus... Tem uma frase, né, que a igreja é o Israel de Deus e substitui Israel do plano de Deus. Não, Deus tem uma aliança com Israel, o plano de Deus com Israel vai se cumprir. Deus tem uma aliança com a igreja, o plano de Deus para a igreja vai se cumprir, mas uma aliança sempre está submissa à outra. Então, aliança. Então, uma igreja apostólica é uma igreja que leva a soberania de Deus aonde vai. Um líder, um discípulo apostólico é alguém que leva a soberania de Deus onde vai, assim como também leva o princípio da aliança aonde vai. O próximo princípio é o princípio da semeadura e da colheita. O terceiro princípio é o princípio da semeadura e da colheita. Então, tudo que nós fazemos são sementes do qual nós vamos colher. Nossos atos, nossas palavras, tudo aquilo que a gente investe, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai colher. Então, como igreja apostólica, nós devemos semear os princípios do reino de Deus. Temos que anunciar, temos que semear. Sabe, o mundo está do jeito que está, virado do jeito que está virado, porque há uma semeadura de décadas e décadas semeando o erro, semeando o engano, semeando aquilo que é errado. Hoje o errado está sendo semeado até dentro das nossas escolas e das nossas faculdades. O ambiente que deveria semear o melhor é às vezes onde está sendo semeado tanta coisa errada. Mas isso vem uma semeadura de décadas. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente quer que as coisas mudem imediatamente sem uma semeadura. Então uma igreja apostólica é uma igreja que entende o princípio da semeadura. Um povo apostólico é um povo que entende o princípio da semeadura e que vai semeando a palavra, semeando os princípios do reino, semeando a vontade de Deus, semeando a palavra para formar líderes apostólicos, semeando a palavra para formar discípulos apostólicos, uma semente que vai sendo lançada, e esta semente sendo lançada vai dar um fruto ali na frente. Então, soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita é o terceiro princípio. O quarto princípio que deve nortear a ação apostólica, a ação de um discípulo, de uma igreja, de um líder, de um apóstolo, de um líder apostólico, de uma igreja apostólica, o quarto princípio é o princípio da mordomia. No princípio da mordomia, nós entendemos que Deus nos dá recursos, que Deus nos dá talentos, que Deus nos dá responsabilidades, e como líderes apostólicos, como pessoas que realmente se movem no apostólico, nós devemos realmente entender que há uma responsabilidade de exercer essa mordomia para a glória de Deus. Então, tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que usufruímos, tudo é de Deus.
e para ele prestaremos contas. Ah, mas então quer dizer que eu não posso usufruir para mim? Eu não posso usufruir, por exemplo, de um tempo de lazer, de um tempo de entretenimento? Claro, isso também faz parte. Isso também faz parte. Né? Isso também faz parte, mas o que eu estou trazendo aqui é realmente que tudo deve ser com integridade para a glória de Deus, como está escrito lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. É isso que a palavra fala. Amém? O quinto princípio é o princípio da individualidade, que vai nos dizer que cada pessoa, na verdade cada ser ou coisa criada, mas aqui falando da pessoa, que cada pessoa é única e tem dons específicos para o cumprimento da sua missão apostólica. Cada discípulo tem um papel único no corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia vai falar, por exemplo, que existem 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada um tem um ministério a ser exercido. A Bíblia vai falar além dos ministérios, vai falar dos diferentes dons. Né? Aí tem gente que tem dom de pregar, aí tem gente que tem dom de ensinar, tem gente que tem dom de administrar, de liderar, tem gente que tem dom de doação, de serviço, de misericórdia, de aconselhamento, exortação. Tem uma lista de dons na palavra, que são dons que vão edificar o corpo de Cristo. A Bíblia fala que um tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação de línguas, um tem dom de curar, um tem dom de operação de maravilhas, um tem discernimento de espíritos, um tem dom da fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Todos esses dons e talentos e outros são para a glória de Deus e para a edificação do reino de Deus. E quando eu falo edificação do reino de Deus, normalmente você vai entender que eu estou falando de edificação da igreja como instituição religiosa. Não, o reino de Deus está em todos os ambientes. Deus dá dons para você usar no ambiente da igreja, mas também para você usar no seu trabalho, para você usar na sua escola, na sua faculdade, no hospital, onde for. Deus te dá esses dons na sua família para que você realmente traga e derrame o reino de Deus aonde você estiver. Então esse é o princípio da individualidade. Versículo do Salmo 139, 14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então na individualidade de cada um é uma peça essencial para o plano de Deus se cumprir e o reino de Deus ser implantado em toda a sociedade. Depois disso, vem o princípio do caráter, que é o sexto princípio, dos 7 que eu vou falar e que eu já vou encerrar. O caráter, ele é moldado pelos valores, pelos princípios, por aquilo que a pessoa, pelas características pessoais da pessoa, que Deus deu para a pessoa. E o que deve nos nortear são os valores e os princípios do reino de Deus. Uma pessoa que segue os princípios bíblicos, uma pessoa que quer realmente influenciar, ser uma igreja apostólica, ser parte de uma igreja apostólica, deve alinhar os seus princípios, os seus valores, as suas práticas, aquilo que realmente faz parte dele, aos princípios da palavra de Deus. Deve alinhar a palavra de Deus. Então, o caráter é o alicerce invisível que sustenta as nossas ações. Porque aí a gente vai entrar no sétimo e último princípio, que é o autogoverno. Então, caráter, que é o sexto princípio, ele é um alicerce invisível, mas que sustenta a ação visível. Que aí entra o sétimo princípio, que é o princípio do autogoverno. O autogoverno é a capacidade que cada um tem de controlar a si mesmo, de definir suas ações. E nós devemos submeter todas as nossas ações aos princípios bíblicos. Pensar, raciocinar, decidir e agir pelos princípios bíblicos. Nós devemos fazer isso. Então, o autogoverno é a prática do caráter. Sem autogoverno,
você não pode liderar, você não consegue influenciar. Sem autogoverno, nós não somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Sem autogoverno, nós não conseguimos praticar os outros princípios, a mordomia, a semeadura e a colheita, a fidelidade e a aliança, a busca de se submeter à soberania de Deus, né? Então, esses 7 princípios, eles são a base da vida de um discípulo apostólico, né? São o alicerce de uma igreja apostólica. Então, nossa missão é aplicar nas nossas vidas, né? Raciocinar, decidir e agir de acordo com os princípios e também levá-los à igreja e à sociedade como um todo, né? De repente você pensa assim, tá, mas tem horas que eu queria poder pregar lá no meu trabalho, mas não posso ficar pregando assim para os meus colegas e tal, não é o ambiente ideal, como é que eu faço? Ensino os princípios. Ensina o princípio da soberania de Deus, ensina o princípio da aliança, ensina o princípio da semeadura e da colheita, da mordomia, da individualidade, do caráter, do autogoverno. Ensina estas pessoas a viver pelos princípios e o reino de Deus vai estar entrando na vida delas, tá? Então, queridos, como igreja apostólica, nós somos chamados para implantar os 7 princípios em todas as áreas da sociedade, na família, na educação, no governo, na mídia, na religião, na economia, na cultura, em todas as áreas. Esse é o nosso papel, tá? Então, queridos, comenta aí o que você achou dessa mensagem, desse ensinamento, né? Que foi uma palavra mais de ensinamento do que uma mensagem empolgante hoje. E eu quero orar com você, pedir para Deus abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, declarar sobre eles o teu reino, a tua bênção, a tua proteção, para que cada um deles, Pai, possa, Senhor, ser treinado pelo teu Espírito a raciocinar, a decidir e a agir, sempre guiado pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Que possam ser guiados pelos 7 princípios bíblicos, colocar em prática, ó Pai amado, esses 7 princípios, e não só colocar em prática, mas realmente sejamos como igreja, Pai, instrumentos teus para resgatar o mundo para o teu reino, para que o mundo viva, Pai amado, o teu reino, vivendo os 7 princípios, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Bom almoço para quem vai almoçar, para quem está almoçando. Quem está no YouTube, por favor, aí curte e se inscreve no canal. Pastor Joelson, grande abraço. Deus abençoe, guiado pelo Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abração. Tchau, tchau.